E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Desejo que a paz do nosso Criador Yahweh esteja na vida e no lar de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, como prometido nas minhas redes, nesses últimos dias que eu anunciei, trarei um vídeo fazendo alguns comentários sobre o livro Eclesiástico presente nas Bíblias católicas. Só para deixar claro que o livro Eclesiástico não é um livro católico, tá? Ele está presente na Bíblia Católica e não está presente nas Bíblias protestantes. Por algum motivo foi retirado. Mas é um livro que contém ensinamentos valiosíssimos. É um livro do estilo Provérbios, que foi escrito por Jesus ben Siracida, ali por volta do século II a.C., e tem essa literatura no estilo de sapiência, trazendo conselhos e ensinamentos para a vida, como, por exemplo, como trabalhar, como fazer dinheiro, a importância de honrar pai e mãe, como fazer amizades, a importância de obedecer aos mandamentos e instruções do Criador, como lidar com as pessoas, como lidar com pessoas poderosas e ainda dá detalhes de quem é a figura da sabedoria. Então esse livro de Eclesiástico eu recomendo muito para a leitura, pois é um livro que, se a gente lê com olhos espirituais, a gente consegue extrair ensinamentos valiosíssimos para a nossa vida, aplicando esses ensinamentos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E eu, como atualmente eu não tenho Bíblia Católica, eu comprei esse livro aqui, que é basicamente um livro que reúne os 7 livros deuterocanônicos, que assim é chamado, que são os 7 livros que estão na Bíblia Católica que não estão presentes nas Bíblias protestantes: Eclesiástico, Sabedoria, 1ª e 2ª Macabeus, Tobias, Judite e Baruque. São livros que eu sempre recomendo, mas principalmente esse do Eclesiástico, que é uma verdadeira pérola para a gente tirar inúmeros aprendizados. E hoje, nesse vídeo aqui, eu lerei do capítulo 1 ao capítulo 10. Não lerei todos os versos, porque são muitos. O livro, inclusive, é muito grande. Mas eu peguei aqui alguns versos que eu considero chave e vou fazendo alguns comentários em cima. Veja quão valiosos são esses ensinamentos. Primeiro, no capítulo 1, eu peguei aqui a partir do verso 1 mesmo. Toda sabedoria vem do Senhor Deus. Ela sempre esteve com ele, ela existe antes de todos os séculos. Então o livro Eclesiástico dá muitos detalhes de quem é essa figura da sabedoria. A mesma sabedoria que é citada no livro de Provérbios, como por exemplo no capítulo 8. Muitos interpretam que seria o próprio Jesus, Yeshua, sendo que, na verdade, quando a gente lê com entendimento hebraico genuíno, quando a gente analisa que a própria sabedoria, a própria palavra é feminina, nós analisamos que sim, a sabedoria era entendida pelos hebreus como um ser feminino, como o próprio Espírito Santo. Olha na continuação como que isso é enfatizado. A sabedoria foi criada antes de todas as coisas, a inteligência prudente existe antes dos séculos. Isso no verso 4 do capítulo 1. Agora olha a partir do verso 8. Somente o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e infinitamente temível, Deus dominador sentado no seu trono, foi ele quem a criou no Espírito Santo, quem a viu numerada e medida. Ele a espargiu em todas as suas obras, sobre toda a carne, à medida que a repartiu, e deu-a àqueles que a amavam. Então a sabedoria concedida àqueles que verdadeiramente a amam, que a desejam, ela foi criada no Espírito Santo. Olha que interessante isso. Como que o paralelo de sabedoria com o Espírito Santo, que no hebraico é Ruach HaKodesh, é muito claro. Tenho lives aqui no meu canal, tenho vídeos falando sobre isso. Para quem se interessar, deixarei aqui na descrição. Mas continuando, no verso 14. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada. Aqueles a quem ela se mostra amam-na logo que a veem, logo que reconhecem os prodígios que realiza. Agora, continuando no verso 20, o temor ao Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude de seus frutos para aquele que a possui. Ela enche toda a sua casa com os bens que produz, e seus celeiros com seus tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria, dá uma plenitude de paz e de frutos de salvação. Então perceba que a sabedoria, ela faz com que a gente produza frutos, inclusive frutos de salvação. Quem é que consegue trazer para nós frutos que nos levam à salvação, se não o Espírito Santo? Como é dito em Gálatas, nós temos as 9 partes do fruto do Espírito.
E uma delas é a paz, como é citado aqui no próprio livro do Eclesiástico. Então percebe como que sabedoria e Espírito Santo é o mesmo ser, estão diretamente conectadas? O próprio capítulo de Provérbios 8 também demonstra isso, mas como esse entendimento foi retirado das pessoas, da família celestial, de quem verdadeiramente é o Espírito Santo, a Rua HaKodesh, acaba que as pessoas interpretam de uma forma equivocada, com um entendimento que se desviou desse entendimento mais genuíno e original. Mas continuando aqui, a partir agora do verso 25, o temor do Senhor é a raiz da sabedoria, seus ramos são de longa duração. Então perceba que a sabedoria faz com que a gente tenha ramos e ramos de longa duração. É o Espírito Santo que faz com que a gente produza frutos e frutos que nos levam ao reino do Criador. Entende? Agora no verso 33. Meu filho, tu que desejas ardentemente a sabedoria, sê justo e Deus te concederá, pois o temor do Senhor é sabedoria e instrução, e o que lhe é agradável é fidelidade e doçura, ele encherá os celeiros daqueles que as possuem. Não sejas rebelde ao temor do Senhor, não vás a ele com coração fingido. Não sejas hipócrita diante dos homens e que teus lábios não sejam motivos de queda. Então perceba que o temor ao Pai, só aqueles que verdadeiramente temem ao Pai Altíssimo, é que recebem a sabedoria e como consequência têm suas vidas completamente transformadas. É uma pessoa que vai dizer a verdade, é uma pessoa que vai experimentar novos frutos completamente diferentes de uma vida voltada para a carne. Então esse livro ele dá muito detalhe sobre a sabedoria. Isso é só o começo, porque tem outras menções aqui que deixa ainda mais claro de quem é a sabedoria, fazendo paralelo com o Espírito Santo. Agora no capítulo 2 do livro de Eclesiástico, eu vou ler aqui do verso 1 até o verso 2 e depois o verso 5, para que vocês consigam perceber outras conexões bem interessantes. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria, não te perturbes no tempo da infelicidade. Então perceba que é muito importante que a gente persevere, permaneça firme na justiça e no temor, e que a nossa alma passe por provações, porque é necessário que os filhos do Criador passem por provações. Nós estamos aqui debaixo de um teste. Nós estamos sendo provados, testados o tempo todo, porque nós precisamos demonstrar o amor e fidelidade ao nosso Pai Altíssimo, já que um dia, quando estivemos na glória dele, acabamos não demonstrando. Então todos nós precisamos demonstrar esse coração puro, voltado para ele, voltado para os serviços dele, acima de todas as coisas. Não adianta ter um coração fingido, porque ele sonda os nossos corações e sabe muito bem de suas reais intenções. Diante dos homens você pode até sair ileso, você pode até enganar, mas não há como enganar o Criador dos céus e da terra. E aqui também, como no livro de Provérbios e outros livros da Bíblia enfatizado, a importância de nos humilharmos perante ele. Somente aqueles que se humilham perante a presença do Pai que podem ser exaltados. Somente os humildes de coração, humildes de espírito, é que serão exaltados, é que serão colhidos como trigo perante ele. Não há local para arrogantes e soberbos no reino dos céus. Isso, inclusive, é muito falado nesse livro do Eclesiástico. Então, nós precisamos humilhar-nos constantemente perante a presença dele, perante ele, reconhecendo que sem ele nós não somos absolutamente nada, além de exercer a paciência. E agora no verso 5 vai falar sobre a importância de sermos provados e perseverarmos na provação. Olha só. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Então nós precisamos constantemente sermos provados, sermos testados, porque o ouro é provado pelo fogo, a prata é testada pelo fogo. Os servos verdadeiros do Pai podem ser provados em sua essência no mais profundo da sua alma e de suas entranhas, quando eles são provados e mesmo assim permanecem firmes. São esses que demonstram o verdadeiro amor, são esses que demonstram o verdadeiro temor e fidelidade diante do Criador. Agora no verso 14... Ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. Perceba que muitos conselhos bem valiosos, né? O coração fingido, porque diante do Pai você não pode ter um coração fingido, ele sonda os nossos corações.
lábios perversos, ou seja, pessoa que vive falando coisas assim, ruins, coisas maléficas, palavrões e dentre várias outras coisas, maldições, murmurações, tudo isso o Criador condena. Há um poder muito forte nas palavras. Esse livro também enfatiza muito isso, sobre termos cuidado com aquilo que a gente fala, porque pelas palavras seremos absolvidos ou condenados. A língua tem poder sobre a vida e a morte, então devemos ter muito cuidado com tudo aquilo que sai de nossas bocas, buscando ao máximo usar palavras de bênçãos que traz mais do reino para a terra do que o oposto, do que ser usado como instrumento do inferno para amaldiçoar a vida das pessoas ou trazer negatividades. Então nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. E claro, a pessoa que vive usando de suas mãos para fazer pecado, para viver uma vida dupla, o Criador abomina tudo isso, Agora no verso 18, aqueles que temem ao Senhor não são incrédulos à sua palavra, e os que o amam permanecem em sua vereda. Aqueles que temem ao Senhor procuram agradar-lhe, aqueles que o amam satisfazem-se na sua lei. Aqueles que temem ao Senhor preparam o coração, santificam suas almas na presença dele. Então perceba que aqui é muito enfatizado a importância dos mandamentos da lei do Criador, que hoje é tão condenada por muitas vertentes religiosas. Não, você não precisa mais seguir lei, hoje é só graça, a graça me basta, eu posso viver no pecado, mesmo assim eu vou ser perdoado. A Bíblia, primeiro que a Bíblia condena claramente isso, O próprio Yeshua, ele deixou muito claro que aqueles que o amam praticam os seus mandamentos, que aquele que diz que o ama e não obedece os seus mandamentos é mentiroso, que aqueles que vivem transgredindo seus mandamentos serão apartados da presença dele. Primeiro que ele já deixou muito claro tudo isso, E segundo, que ele não veio abolir lei coisíssima nenhuma, como muitas vertentes colocam. E esse livro também enfatiza: aqueles que verdadeiramente temem e amam o Criador satisfazem-se na sua lei, preparam o seu coração, santificam a sua alma, pois tudo isso indica alguém que verdadeiramente está conectada no nosso Pai Altíssimo e que tem esse verdadeiro amor. Agora no capítulo 3, no verso 1, olha que interessante. Os filhos da sabedoria formam a assembleia dos justos, e o novo que compõe é todo ele obediência e amor. Então perceba a importância da obediência. Os filhos da sabedoria, outra coisa para a gente meditar. Então a sabedoria tem filhos, e os filhos dela formam a assembleia dos justos, ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que foram renascidos do Espírito, é que formam a congregação celestial daqueles que serão contados como eleitos na glória vindoura. São os filhos, os renascidos da Ruach HaKodesh, os renascidos da mãe espiritual, são esses que adentrarão no mundo vindouro, não é? Então esse livro ele traz muitos detalhes em cima disso, isso que eu acho muito incrível, trazendo todas essas conexões e paralelos. Agora no verso 5, começa a falar sobre a importância de honrar pai e mãe, o mandamento das Escrituras, um dos 10 mandamentos que devemos ter sempre zelo em cumpri-lo. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos, será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme ao Senhor honra pai e mãe. Servirá aqueles que lhe deram a vida como a seus senhores. Então o mandamento de honrar pai e mãe ele é enfatizado na Bíblia. E esse livro de Eclesiástico ele traz ainda mais detalhes sobre a importância de cumprirmos esse mandamento, sobre a importância de respeitarmos os nossos pais enquanto estivermos debaixo do jugo deles. Devemos sim sujeitar à vontade dele, a não ser que eles estejam fazendo algo que seja contra o caráter e a vontade do pai. Aí vale mais agradar ao Criador do que obedecer aos homens, não é? Mas a gente tem sim que obedecer aos nossos pais enquanto estivermos debaixo do jugo deles. Uma vez que você teve a sua independência ou que você casou, aí já é outra história. Você não precisa obedecer, mas sim continuar respeitando, obviamente. E esse mandamento de honrar pai e mãe, ele aponta para o reino dos céus. Ele aponta para honrarmos ao Criador dos céus e da terra e a Ruach HaKodesh, que foram aqueles que nos deram a vida. O nosso espírito, o nosso ser primordial foi formado por meio deles. Então esse mandamento vem primeiramente do reino dos céus, assim como os demais mandamentos, não é isso que é muito incrível? Agora olha no verso 15. Se seu espírito desfalecer, seja indulgente, não o desprezes porque te sentes fortes, pois tua caridade para com teu pai não será esquecida.
e por teres suportado os defeitos de tua mãe, ser-te-á dada uma recompensa. Então veja que aqui fala que a gente tem que suportar os defeitos de nosso pai e de nossa mãe, falando aqui da terra, inclusive, não é? Por quê? Porque é claro que eles vão errar, eles não são perfeitos, não é? Só que a gente tem que suportar os defeitos dele, assim como eles tiveram muita paciência conosco quando éramos crianças. Imagina só quantas vezes que a gente deu trabalho para eles e mesmo assim eles continuaram trazendo sustento, eles continuaram cuidando de nós. Por isso a importância de honrar a esse mandamento, honrar a nossos pais, que é aqueles que nos trouxeram a vida nessa terra, não é? Agora no verso 18, como é infame aquele que abandona seu pai, como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe. Meu filho, faze o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens ganhará o afeto deles. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia, porque só a Deus pertence a onipotência, e é pelos humildes que ele é verdadeiramente honrado. Então aqui fala sobre como é amaldiçoado aquele que despreza, distrata ou abandona pai e mãe, assim como fala da importância da humildade. Aquele que tem um espírito altivo, o Criador não está com ele, enquanto que o Criador está somente com os humildes, como é falado aqui no verso 21. É pelos humildes que ele é honrado, ou seja, aquele que não é humilde não é honrado por ele, ele não tem como honra. Por isso a importância de nos quebrantarmos perante ele, por isso a importância de nunca nos colocarmos como superiores às outras pessoas. Agora no verso 27, o coração teimoso acabará por ser infeliz. Quem ama o perigo, nele perecerá. Interessante que esse finalzinho aqui, quem ama o perigo, nele perecerá, tem traduções que colocam: quem constantemente atenta contra a própria vida, achará a morte ou perecerá. Quando eu li esse verso pela primeira vez, eu pensei imediatamente naqueles jovens que adoram ficar empinando moto no asfalto, ou aquelas pessoas que ficam fazendo parkour, ou outras pessoas que constantemente fazem manobras, fazem esportes radicais. Essas pessoas acham que não tem problema fazer essas coisas, não é? Só que eu digo que tem sim muito problema. O próprio Cristo, quando ele foi tentado por Satanás no deserto, ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus, quando Satanás propôs para ele pular ali do monte que ele estava. Então nós jamais devemos ficar atentando contra a própria vida. Isso é muito grave, isso é muito sério. Uma hora a pessoa vai cair. E quando ela cair, não tem mais volta. Então essas pessoas que ficam brincando, empinando moto, fazendo randandandan, como eles gostam de fazer, e ainda fica falando fé em Deus, isso que é o mais absurdo. Essas pessoas estão violando o mandamento, estão constantemente atentando contra o Criador, atentando contra a própria vida. E uma hora pode vir a perecer. E aí, já era, porque o Criador ele dá muitas chances, ele é muito misericordioso, mas chega um momento que quando a pessoa passa dos limites, ele simplesmente permite que a pessoa vá embora. Infelizmente, eu já vi muitos casos como esses e eu fico muito triste por isso, mas as pessoas que vivem atentando com a própria vida, uma hora elas vão colher o pior, infelizmente. Por isso que é muito importante você ter cuidado, zelar pela sua vida, zelar por essa chance que o Pai te concedeu, a última chance de você se redimir, de você se arrepender e se voltar perante a presença dele. Essa vida não é brincadeira para você ficar brincando, essa vida é uma vida que você tem que se entregar totalmente a ele. E se você não fizer isso, já era. É a última chance para você. Não desperdice essa última chance. Continuando no verso 29 do capítulo 3, o coração perverso ficará acabrunhado de tristeza, e o pecador juntará pecado sobre pecado. Não há nenhuma cura para a assembleia dos soberbos, pois sem que o saibam, o caule do pecado se enraiza neles. Perceba, como eu falei, a seriedade da pessoa que é soberba, da pessoa que é arrogante, orgulhosa. Isso é claramente condenado, abominável pelo Criador. É um dos pecados mais graves que alguém pode cometer. Uma pessoa que se coloca como superior às outras pessoas, por ter mais conhecimento, ou sei lá, por se achar mais digna, essa pessoa está muito mais distante do reino dos céus que muitas das pessoas que ela acha que, na verdade, está mais distante. Um exemplo é como que muitos religiosos da época de Yeshua, fariseus, saduceus, eles estavam muito mais distantes do reino dos céus do que prostitutas, beberrões e publicanos. Por quê? Porque esses, por mais que viviam no pecado, eles tinham um coração mais simples, mais aptos
a receber a mensagem do Pai, enquanto que os soberbos são aqueles que têm o coração mais duro, mais distantes do Pai. Quanto mais o coração duro, quanto mais soberbo, mais distante a presença do Criador estará sobre essa pessoa. Por isso, se humilhe constantemente, se quebrante perante Ele e nunca se exalte, porque aqueles que se exaltam serão humilhados, como diz na palavra. Continuando no verso 32, o coração sábio e inteligente abstém-se do pecado. Ele triunfará nas obras de justiça. A água apaga o fogo ardente. A esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aquele que pratica misericórdia. Dele se lembrará no porvir. No dia de sua infelicidade, este achará apoio. Então aqui nós temos conselhos bem interessantes. Primeiro, que o coração sábio e inteligente, ou seja, que tem a sabedoria, abstém-se do pecado, fica longe do pecado, porque essa é a consequência natural de um servo do Pai. Ele triunfará nas obras da justiça. Aí aqui tem um verso, no verso 33, que fala que a esmola enfrenta o pecado. Muitos protestantes pegam esse verso do livro de Eclesiastes para dizer que esse livro é um livro apócrifo, não é inspirado, porque prega salvação por obras. Olha que absurdo, gente. Por acaso aqui está falando que quem pratica esmola vai alcançar a salvação só por praticar esmola? É claro que não. Agora é óbvio, gente. Praticar esmola é um mandamento que o próprio Cristo deu. Sobre a importância de dar esmolas, ele falou em Mateus no capítulo 6, sobre orar, sobre jejuar e dar esmola. Havia o jeito errado que muitos faziam na época dele, mas há o jeito certo de se fazer. É o mandamento que precisamos. Quanto mais a gente ajuda o nosso próximo, quanto mais a gente doa energia para o nosso próximo, mais riquezas celestiais a gente acumula, não pelo nosso próprio mérito, porque é um dever nosso ajudar o próximo. Assim como o Criador nos ajuda, assim como o Criador nos sustenta, nós devemos sustentar aqueles que têm mais dificuldades, aqueles que estão desamparados, aqueles que passam por mais necessidades. É muito importante que, se a gente vê um caso genuíno de alguém que realmente está precisando de ajuda, a gente vai lá e ajuda. Porque se você não pratica esmola constantemente, você vai estar em pecado, o pecado da avareza. É por isso que fala nesse texto que a esmola enfrenta o pecado, porque se você não pratica esmola, se você não ajuda os necessitados, você vai acabar cometendo o pecado da avareza, o pecado do egoísmo. É por isso que é importante você desprender-se mais da energia que você acumula, dos dinheiros, dos bens que você acumula e partilhar com o próximo. Existe o princípio do 10%, aplicado ao dízimo. Você pode fazer isso na sua vida. Não é que você tem que sustentar um líder religioso que não passa necessidade. Você tem que usar desses 10% do que você recebe, do valor líquido, para ajudar os necessitados, para ajudar aqueles que você vê que é um caso genuíno. E só para deixar claro que quando fala de dar esmola, eu não penso que, se você sabe que uma pessoa vai usar daquele dinheiro para bebidas ou para drogas, você tem que dar esse dinheiro para a pessoa. Para mim, não. Para mim é errado você fazer isso, porque você vai estar doando energia, você vai estar dando um combustível para essa pessoa constantemente alimentar esse vício, para essa pessoa estar ainda mais imersa no pecado. Quando você sabe que é um caso assim, eu acho que você não tem que dar esmola, não. Eu não acho que você tem que dar dinheiro, não. Você pode partilhar de uma palavra, você pode consolar essa pessoa, isso sim, com certeza. Às vezes é isso que essa pessoa precisa. Agora, dar esmola tem que ser para aqueles que realmente estão passando necessidade, seja fome, seja sede, e tem aplicações mais profundas de você doar a sua energia vital, de você partilhar da palavra. Tudo isso envolve você praticar a justiça social. Porque no conceito hebraico de esmola se chama tzedakah, que significa justiça social. Não é simplesmente um ato de caridade como se você fosse bondoso por ajudar alguém que passa por dificuldade, não. É uma justiça, é um dever que você deve fazer. Segundo a cultura hebraica, é assim. E eles entendiam que é por causa disso que muitos hebreus, muitos judeus sempre prosperaram financeiramente. E eu particularmente creio que isso está ligado, sim. Quanto mais você ajuda, quanto mais energia você doa para pessoas, para seres que têm o fôlego de vida do Pai, mais riquezas celestiais você acumula e mais o Pai traz a provisão na sua vida. Isso que eu acho muito incrível. Então é disso que se trata o texto. Nada tem a ver de justificação pelas obras, como muitos protestantes com aquela mente limitada, com aquela teologia fraca que aprenderam, com aquela teologia que fazem eles ter uma mente quadrada, incentiva e acaba
limitando eles a esse entendimento. Porque se a pessoa ela pega um ou outro verso isolado e ignora todo o restante, olha o tanto de pérolas que essas pessoas estão perdendo, percebe? E claro, no verso 34 fala que aquele que pratica misericórdia, o Criador se lembrará dele. Inclusive é falado na Bíblia, com a medida que praticares misericórdia sobre o próximo, a misericórdia será exercida sobre você. Aquele que não tem misericórdia para o seu próximo, esse o Criador não terá misericórdia dele. Nós temos que fazer um exercício muito simples. Se o nosso Criador ele teve misericórdia de nós, mesmo em meio às nossas falhas constantes, até nos dias atuais, então é nosso dever, é nossa obrigação, nós que somos falhos e recebemos a misericórdia dele, também exercer a misericórdia para com o nosso próximo, porque aquele que não faz isso está ignorando a própria misericórdia que o Criador concedeu a você. Percebe a seriedade disso e a importância de sermos misericordiosos, de perdoarmos ao nosso próximo, de termos paciência com o erro do próximo, de buscarmos sempre estender a mão, acolher e não sair tacando pedra como se você fosse o mais santo, o mais digno. É muito importante você exercer a misericórdia para que você receba essa misericórdia. Uma coisa leva a outra. Com a medida que julgardes, tu serás julgado. Então, meus irmãos, eu ia fazer até o capítulo 10, mas eu percebo que o vídeo vai ficar muito longo. Então eu fiz só até os primeiros 3 capítulos, acredito que já deu para extrair muitas lições. E se você gostou desse vídeo, deixa aí um like, compartilhe com quem você acha que faça sentido, comenta aí o que você acha. E se você quiser a continuação desse livro de Eclesiástico, os próximos capítulos, deixa aí nos comentários, deixa aí uma validação para que eu tenha consciência, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse, porque para mim esse livro contém muitas pérolas e é assim muito importante de essas pérolas serem compartilhadas. Então é isso, desejo que o Eterno esteja na vida de cada um de vocês, busquem meditar nas Escrituras, busquem aplicar as Escrituras na sua vida, porque isso que é o mais importante, não é só você adquirir conhecimento, é você usar desse conhecimento como prática na sua vida, e esses livros como Provérbios, Sabedoria, Eclesiástico, o próprio Eclesiastes de Salomão, que é outro livro, todos esses contêm muitos ensinamentos práticos para o nosso cotidiano. Então busque ler esses livros, usar desses conhecimentos práticos e aplicá-los na sua vida. Você vai ver como que fará diferença. Mas é isso, que Yahweh, o nosso Elohim, esteja na vida de cada um de vocês. Shalom e até mais.